O milionário fica pasmo ao ver mendiga negra roubando o brinquedo de mendigo negro cadeirante. Ricardo ainda segurava a sacola da loja de luxo quando o caos aconteceu. Uma cena de tirar o fôlego bem ali, no meio da rua brilhante da cidade onde o luxo desfila na avenida, mas a miséria gruda nas calçadas rachadas. Ele pisava devagar, ajeitando a gravata, quando viu aquele vulto fora do lugar. Uma mulher suja, o rosto marcado pela vida dura, olhos tão gritos silenciosos quanto uma noite vazia. Ela correu. Era Mavi, uma mendiga conhecida por passar despercebida, mas agora todo mundo olhava. A rua parou num silêncio estranho, cortado só pelo tilintar do brinquedo que ela segurava. Um carrinho velho, quebrado, mas reluzente para quem não tinha nada. Na sua mão trêmula, o brinquedo parecia um tesouro roubado do outro lado da linha. O dono original, um homem preto cabisbaixo em uma cadeira de rodas, tentou agarrar de volta. O estrondo do confronto fez a multidão engolir um suspiro coletivo. Ninguém sabia direito se era crime, desespero ou algo ainda pior. As pessoas gritavam, apontavam, algumas crianças arregalavam os olhos, adultos cochichavam. Tudo num turbilhão de olhares acusadores. Mavi não parecia uma bandida fria. Ela se debatia como quem carrega um mundo nas costas. A pressa, o medo no olhar, a culpa misturada com aquela urgência esmagadora. Ricardo sentiu o coração disparar. Algo estava errado ali. Muito errado. E ele, jamais acostumado a testemunhar cenas assim, ficou paralisado. O príncipe do castelo de vidro preso a uma realidade que não podia ignorar. E então, no meio daquele tumulto, o silêncio invade por um instante. O homem na cadeira de rodas apertava o carrinho com força, como se ele fosse a única coisa segurando seu mundo inteiro. Mavi, com lágrimas nos olhos, olhou para ele sem dizer nada. Só um gesto, um pedido silencioso, uma súplica no canto dos lábios. Ricardo observava e tinha a sensação do tempo escorrendo pelas mãos. Quem eram aquelas pessoas? Que história doía ali? Ele sentiu o ar mais pesado, o peso real da desigualdade cravado em seus ouvidos, seus olhos, seu peito. Por que nunca tinha visto? Por que escolheu não ver? O próprio luxo parecia um tapa na sua cara naquele instante. De repente, as vozes da multidão viraram farpas. Bandida! Ladrão! Coitado do deficiente! Mas Ricardo ficou ali, parado, engolindo a boca seca e uma pergunta queimando dentro de si. O que iria fazer agora? Enquanto tudo ao redor fervilhava, ele percebeu que entender esse momento significava mergulhar em um mundo que ele sempre evitou. No entanto, algo mais profundo, mais escuro, se escondia nessas vidas cruzadas pela ocasião cruel daquele assalto. Segredos. Que segredos seriam esses? E até onde ele estaria disposto a ir, mudando para sempre seu caminho de ouro? A cena terminou num sussurro carregado de promessa e medo. Mas a história, essa, mal começava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio no ar parecia denso, como se havia absorvido todos os gritos da multidão. Ricardo ainda estava paralisado, encarando Mavi e o homem na cadeira de rodas. O carrinho de brinquedo reluzente na mão dela era um símbolo de luta. Mas o que ele significava ali? Ele estava prestes a dar um passo à frente, quando algo cortou o ar. Um grito alto e então um estrondo. Tudo aconteceu tão rápido que foi quase um borrão. Um grupo de homens surgiu do nada, com roupas escuras e expressões tormentosas, como sombras que tinham saído de um pesadelo. Eles cercaram Mavi, e a multidão, que até então assombrada, agora se dispersava em pânico, abrindo espaço, como se o caos em pessoa tivesse chegado em sua forma mais pura. "Socorro!" gritou uma mulher da multidão. Mas ninguém se moveu. Todos estavam paralisados pela cena, pela surpresa, até que um dos homens agarrou Mavi pelo braço, a fazendo soltar o carrinho no chão. Aquele ato foi como uma sinfonia de horror. O brinquedo bateu no chão com um baque que ecoou. "Ela roubou! Ela é uma ladra!" Um homem gritou, mas seu tom estava carregado de um ódio que não pertencia apenas ao ato de levar um brinquedo. Era algo mais profundo, algo pessoal. Mavi estava chorando agora, e seus olhos semicerrados refletiam medo e desespero. Ricardo não sabia o que fazer. O que era aquela cena de fato? Alguém começou a filmar. Ele viu a tela de um celular brilhando entre os espectadores. Aquela imagem ia ser compartilhada. Ficou horrorizado. Mas não era só isso que o incomodava. Ele conhecia aqueles homens. Ele conhecia a história, ou ao menos achava que conhecia. Eles eram conhecidos na vizinhança, conhecidos por serem membros de uma gangue que opera nas ruas. E Mavi tinha mexido em algo que não deveria. E então, como um raio que ilumina uma noite escura, uma mulher gritou por entre a multidão. "Ela é minha irmã!" A revelação caiu como uma bomba. Ricardo virou a cabeça. A mulher que gritava, com o rosto marcado pelo sofrimento e a indignação, tinha a mesma feição de Mavi. Ambas eram negras. Ambas tinham a mesma luta escrita na pele. A mulher estava apressada, atravessou a multidão e foi direto em direção a eles. Seu olhar era de desespero, mas também de amor. "Você não entende! Ela está apenas tentando sobreviver!" gritou, tentando soltar Mavi dos homens que a seguravam. O semblante de Mavi se iluminou por um momento, mas logo a opressão da situação retornou. E Ricardo mal podia acreditar na reviravolta. Como assim, duas irmãs? A imagem que ele tinha visto antes, de uma mendiga desesperada, agora se transformava em um retrato de dor familiar. Mas a mulher foi empurrada para fora, voltando ao chão, e os homens estavam mais visíveis agora, suas intenções mais claras. "Garota, você não pertence aqui. Não é a primeira vez que causa problemas." O homem que mais se destacava a encarou com desdém. Ricardo sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras rasgaram a cena e a dor nas feições de Mavi e sua irmã se intensificou. O caos que antes já reverberava, agora estava escalando. Ele viu o olhar de Mavi se desfazer,
O que ela lutava para manter nas mãos, aquele brinquedo, agora parecia tão insignificante. O mundo, a dor, a batalha para sobrevivê-la se espalhava como fogo. Então, enquanto a multidão observava em silêncio constrangido, hesitante entre a compaixão e a repulsa, Ricardo sabia que nada seria como antes. E se aquelas duas ermas na multidão ali fossem só o começo de uma verdade muito maior, uma batalha por dignidade e vida que estava prestes a explodir? O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos estavam prestes a vir à tona, desfigurando tudo o que ele pensava saber? Ele sentiu que estava na beira de uma revelação. Uma mudança tão profunda que a vida que conhecia se despedaçaria. Mas antes que pudesse formular uma decisão, um tiro ecoou na rua. O tiro ecoou pela rua, um som que cortou o ar e silenciou a multidão instantaneamente. Como um estalo de relâmpago, as sombras daquelas vidas vulneráveis se tornaram ainda mais profundas. A bala não acertou ninguém, mas o impacto da circunstância foi um golpe direto no coração de todos ali. Os homens que cercavam Mavi se paralisaram, surpresos pelo barulho repentino, e as expressões de ódio se transformaram em dúvida. Mavi, com os olhos arregalados, olhou em volta. Confusa! O homem na cadeira de rodas, que até então tinha apenas visto a cena desdobrar-se em desespero, ergueu a cabeça com um lampejo de esperança. Mas no momento seguinte, outra figura surgiu das sombras. Um homem alto, com uma jaqueta de couro que refletia as luzes da cidade. Entrou em cena como um personagem de um filme. Seu olhar penetrante varreu a multidão e, em vez de temor, trouxe um ar de controle. Chega, ele gritou, sua voz ecoando com uma autoridade inesperada. Tire a sua mão dela! Ele apontou para Mavi com um dedo firme. O homem que a segurava hesitou, finalmente liberando seu braço. O carrinho de brinquedo que parecia tão pouco, agora resplandecia como um símbolo de resistência. Mavi, mais confusa ainda, recuou um passo. Ricardo viu a cena e reconheceu aquele homem. Ele não só era conhecido, era um fantasma do passado, alguém que ele pensou que nunca veria novamente. Era Tiago, um velho amigo do colégio, alguém que tinha se perdido nas vielas escuras e perigosas da cidade. Tiago tinha se envolvido com o crime, mas sempre fora carismático, capaz de atrair seguidores e criar uma rede de influências. Tiago? Ricardo murmurou, seu coração acelerando. Ele estava chocado, mas mais uma vez a realidade ao redor se tornava distorcida. O que ele achava que sabia sobre seu ex-amigo e aquele ambiente diferente estava prestes a mudar novamente. Ele havia deixado o passado, mas agora o passado parecia ter voltado para buscar sua verdade. Tiago encarou a multidão e, com um gesto, dispersou os homens que cercavam Mavi. Ela não é uma ladra, ela é uma sobrevivente. A multidão murmurou, confusa. Este era um momento muito mais complicado do que parecia à primeira vista. Mavi trocou olhares com sua irmã e o silêncio se pôs como um manto pesado. O que deveria ser uma situação de condenação se tornava um campo de batalha convoluto, onde lealdades eram testadas. Ricardo estava aturdido, seu mundo desmoronando. O que ele pensava que era uma luta entre pobres, agora se revelava uma intriga de relações e histórias não contadas. Mavi e Tiago tinham um passado? Como ele, esse homem havia sido parte do círculo de amigos durante a infância, antes de suas vidas tomarem direções tão diferentes.
A mente de Ricardo girava entre a confusão e a necessidade de entendimento. Então, como se todo aquele espetáculo não fosse suficiente, Mavi, em um momento de clareza, começou a falar. Tiago, você não devia estar aqui. Eles vão te pegar. A frase reverberou pela multidão. O medo em seu olhar não era só por si mesma, mas pelo amigo que conhecia dos tempos antes da perda. Algo feroz e inesperado se acendeu na expressão de Tiago. Os riscos eram altos. A vida deles todos pendia na balança. Mas Mavi também tinha algo nas mãos, mais do que um carrinho de brinquedo. Ela tinha uma chave, um segredo que parecia ser o fio condutor de toda a dor daquela situação. Você não sabe. Você não conhece o que aconteceu com a nossa mãe, Tiago. Foi um soco no estômago de todos. O passado, aquele que deveriam ter deixado para trás, agora estava vindo à tona. A multidão estava atenta, o ar pesando em tensão. E Ricardo percebeu que a vida não era apenas um espaço de escolhas, mas um campo de histórias interligadas. Mavi e Tiago eram muito mais do que sobreposições aleatórias. Eles eram parte de um passado sombrio que ameaçava ressurgir. E quando uma luz dos flashes de celular iluminou a cena, um sussurro correu entre as pessoas. A mãe delas estava viva? Como assim? A revelação atingiu a todos, levando um misto de incredulidade e ansiedade. Ricardo ficou paralisado, suas emoções em turbilhão. Ele sabia que com isso, tudo o que ele acreditava sobre sua vida, suas escolhas e aquelas pessoas poderia nunca mais ser o mesmo. Um grito à distância cortou o clima pesado. Polícia! E a questão pairou no ar. O que mais estava para ser revelado? E até onde essa rede de segredos os levaria? O tiro ecoou pela rua e o tempo pareceu parar. Ricardo sentiu que todo o ar tinha sido sugado. A multidão ficou em estado de choque. As emoções estavam à flor da pele. Medo, confusão e um leve toque de esperança que até então parecia impossível. Tiago avançou, seus olhos fixos nos homens que cercavam Mavi. "Deixe ela em paz!" ele gritou, a voz firme, mas tremendo levemente. Mavi, com os olhos arregalados, estava paralisada, enquanto sua irmã, ciente do que estava em jogo, olhava entre Tiago e os homens, como se tentasse calcular as chances de um milagre. A tensão estava palpável, e então veio o inesperado. Um homem da multidão, um desconhecido até aquele momento, emergiu das sombras. Ele estava vestido de maneira simples, mas seu olhar era intenso. Com um movimento rápido, tirou um celular do bolso e começou a filmar a cena. Isso vai para as redes sociais. Vamos ver se eles têm coragem de agredir uma mulher na frente de todo mundo. A voz dele cortou o ar como uma faca. Ninguém se moveu. Ricardo observou algo dentro dele mudando. Ele nunca tinha pensado na possibilidade de um evento simples como esse se transformar em um espetáculo. O homem desconhecido parecia saber que estava provocando uma reação, uma transformação que poderia expor a hipocrisia escondida sob o manto da civilidade. E então, num momento que parecia ter sido preparado por um roteirista, o desconhecido gritou: "Ela não é só uma mendiga. Mavi é uma ativista. E a mídia vai descobrir tudo." O impacto das palavras foi como um tsunami, arrastando todos com ele. Ricardo piscou, sua mente em círculos. O que o homem queria dizer com ativista? Mavi, agora com um olhar mais decidido, ergueu a cabeça. "Eu lutei pela dignidade da nossa comunidade." Sua voz tremia, mas havia uma força subjacente.
Não sou uma ladra, sou uma sobrevivente. Se você não pode ver isso, então você é parte do problema. As palavras dela ecoaram e o silêncio foi preenchido com murmúrios na multidão. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer o corpo. O que era essa nova camada que havia sido revelada? Mavi não era apenas uma vítima, mas alguém que lutava por uma causa. O carrinho de brinquedo que ela segurava se tornava um símbolo de resistência e luta. Não era mais apenas um objeto perdido, mas um emblema de esperança. Mas então, uma nova reviravolta surgiu. Tiago, que até então parecia ser o herói, virou-se de repente e confrontou o homem desconhecido. Você não sabe o que está falando. Você está colocando todos nós em perigo. A voz de Tiago carregava uma mistura de raiva e desespero. O homem desconhecido, surpreendido, hesitou, e Mavi aproveitou a chance. Tiago, você não entende. A luta que sempre tivemos precisa ser vista. Mas a tensão entre os dois aumentava. Ricardo percebeu que a união que parecia se formar estava prestes a ser desfeita. O desconhecido não era alguém que vinha para ajudar. Parecia que ele tinha seus próprios interesses, uma agenda que não estava totalmente clara. E assim, como um tranco brusco, o passado se revelou na forma de um pequeno dispositivo que o desconhecido puxou de seu bolso. Bomba! Ele gritou. Um terror instantâneo pairou no ar. A multidão gritou. O grito mais alto foi de Mavi, que sabia que nenhum de seus esforços poderiam mudar a gravidade daquele momento. O tempo que havia parado agora parecia acelerar em uma sequência rápida de eventos. Tiago se lançou para a frente, tentando impedir o desconhecido, mas a multidão, presa ao pânico, começou a se dispersar em direções opostas. Ricardo viu a cena se desenrolar e sentiu que estava diante de um divisor de águas. Algo estava prestes a mudar radicalmente, e ele precisava decidir rapidamente qual seria o papel que desejava desempenhar. O caos se instalava, e a pergunta não era mais o que ele pensava saber, mas o que estava sucedendo. Assim, entre gritos, correria e revelações, o futuro se tornava uma neblina espessa e densa. O tiro ecoou pela rua e a multidão, que já estava em pânico, agora parecia paralisar em estado de choque. O desconhecido segurava o dispositivo com uma mão firme, seu olhar determinado, e a tensão se acumulava como uma tempestade prestes a eclodir. Tiago avançou para a frente, sua respiração pesada, os olhos ardendo de raiva. Você está louco! O que você pensa que está fazendo? O homem se manteve firme, levando o olhar até Mavi, como se a conexão entre eles fosse mais do que apenas aquele momento. E então, como um estalo que quebra o ar, uma outra figura apareceu. Uma mulher, desconhecida até então, saiu da multidão. Ela tinha uma energia explosiva, como se estivesse prestes a detonar. Com passos largos, ela se dirigiu ao homem desconhecido e, sem hesitar, puxou a arma de sua cintura e apontou para ele. O choque foi palpável. Deixa ela em paz, ou eu juro que uso isso. O cenário virou um turbilhão. O grito da mulher ecoou, quebrando o silêncio angustiante. Você não tem ideia do que está fazendo, não é? O homem olhou para ela, congelado, a expressão no rosto mudando rapidamente, de raiva para confusão. E a tensão se amplificou ainda mais. A multidão começou a recuar, muitos gritando, todos buscando uma saída. Ricardo estava lá, paralisado. Seu mundo, que parecia
tão presa de certezas, se desmoronava diante de seus olhos. Ele olhou para Tiago, que agora parecia um espectro apavorado, e para Mavi, que estava a poucos passos de ser tragada pelo caos. O carrinho de brinquedo, antes um símbolo de resistência, agora se tornava um objeto jogado à beira do abismo de uma tensão explosiva. E em meio a tudo isso, um novo grito cortou o ar. Vocês são todos idiotas! A mulher que havia surgido ficou à frente do homem desconhecido, a arma em punho, a expressão decidida, mas a mão tremendo ligeiramente. Não importa quem você acha que é, você não pode continuar com isso. Ela não é uma ladra. Sua voz ecoou pelas mentes e corações de quem assistia, cada palavra carregando um peso absurdo. Mas no instante seguinte, um clarão surgiu da arma que a mulher segurava. O disparo não foi acidental. O impacto, um estalo que reverberou pelo ar, ecoou uma vez, duas vezes. E então houve um grito. Mavi. O som atravessou tudo, penetrando a alma de Ricardo, como se fosse um espinho. A mulher atiradora, incrédula, olhou para sua arma. O pânico tomou conta dela. A bala não havia atingido o desconhecido, mas sim Tiago, que caía ao chão, a expressão de choque em seu rosto. "O que você fez?" Mavi gritou, seus olhos arregalados de horror. Ricardo não sabia mais onde olhar. Todo o cenário do caos havia se transformado em um pesadelo, e a única certeza era que nada seria igual de novo. Tiago estava no chão, um fio de sangue escorrendo por sua testa. A multidão se esqueceu do medo, focada agora no horror que tinham diante de si. Ricardo sentiu seu coração parar. As conexões, as histórias entrelaçadas, tudo o que havia julgado a respeito deles começou a se desfazer em um turbilhão de emoções. E ele percebeu que Tiago não era apenas um amigo do passado. A violência que agora o cercava era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Mavi se lançou ao lado do corpo de seu irmão, a dor em seu grito ressoando como um eco, engolindo a cena em um silêncio brutal. E no meio daquela tempestade de sentimentos, um sussurro percorreu a multidão. E alguém perguntou: quem era essa mulher? As respostas, como espectros do passado, começavam a emergir. Uma verdade esquecida, um segredo que poderia mudar tudo. E a pergunta que pairava no ar, mais espinhosa que qualquer bala, era: qual era a verdadeira conexão entre Mavi, Tiago e a atiradora? E se essa revelação fosse a chama que acenderia ainda mais conflitos? O futuro de todos ali, mergulhado na incerteza, ficou à mercê das consequências daquela escolha fatídica. Mavi estava ali, ao lado de Tiago, seu irmão caído, a dor estampada em seu rosto como um grito silencioso. Ricardo sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O pânico na multidão era palpável. Gritos, rostos distorcidos e olhares perdidos tornaram-se um mar agitável de confusão. A mulher com a arma, incrédula, olhou para Tiago estirado no chão. A expressão dela oscilava entre choque e horror. "O que eu fiz?" sussurrou, a voz trêmula, enquanto o instinto básico de sobrevivência começava a se dissipar, substituído por uma culpa esmagadora. Mavi se desesperou. As lágrimas escorriam pelo rosto, misturadas ao suor da pressão crua
que mantinham todos paralisados. Não, Tiago, por favor, não! A dor nas palavras dela cortava como uma faca. Ela se inclinou sobre o irmão, a esperança se esvaindo a cada segundo que passava. E foi nesse instante que algo completamente inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, um homem emergiu. Ele parecia um fantasma, uma sombra de alguém que Mavi conhecia há muito tempo. Seus olhos escuros se fixaram nela, e ele começou a atravessar o espaço condicionado em um silêncio ensurdecedor. Mavi reconheceu aquele rosto. Era o pai delas, ou melhor, o homem que ela acreditava que nunca mais veria. Papai? O sussurro foi mais um estalo do que uma pergunta. As peças quebradas do quebra-cabeça, que era a sua vida, começaram a se juntar de forma aterradora. "O que você está fazendo aqui?" Mavi gritou, sua voz carregada de incredulidade e raiva. O pai, com sua postura desleixada e olhar distante, não respondeu. Ele se aproximou e todos os olhares se fixaram nele, como se cada pessoa na multidão tivesse sentido a gravidade da sua presença. Ricardo sentiu um nó no estômago. "Demorou muito, não foi?" O pai finalmente falou, sua voz cheia de desprezo. "Vocês acham que são tão fortes sozinhas? O que esperam? Um milagre? Tiago deveria nunca ter se metido em sua vida. E isso foi como um tapa na cara de Mavi. Você só apareceu para machucar mais uma vez." O peso das palavras dela cortava a cena. O irmão dela, estirado no chão, fazia tudo parecer um pesadelo distante, enquanto a verdade se desdobrava como uma flor cheirando a veneno. "Você não faz parte disso. Você sumiu. Você nos abandonou." Mas aquela revelação agiu como um catalisador. A segurança da multidão que acompanhava a situação estava quebrada. Um murmúrio se espalhou. As pessoas começaram a se afastar, criando espaço para o novo horror que estava se desenrolando. Ricardo sentiu que todos os olhares estavam agora sobre ele, e naquele quente e pesado momento, ele percebeu que a verdade que escondiam era muito mais pesada do que ele imaginava. O pai delas era a raiz de todo aquele drama. Mas não parou por aí. Antes que alguém pudesse processar, um flash de luz cortou o ar. Uma câmera disparou, capturando o momento em que Mavi levantou a mão, agora com a fúria que misturava dor e desejo de justiça. "Você não vai se safar dessa! Você não pode voltar e simplesmente pensar que pode nos destruir mais uma vez." Ao mesmo tempo, o homem da multidão, que antes tinha chamado a atenção, agora parecia se revelar, trazendo mais luz para a narrativa já complicada. Ele levantou a mão como se quisesse intervir, a câmera ainda gravando, capturando a história no seu clímax. "Isso é muito maior do que qualquer um de vocês pode perceber." Ele bradou, agora percebendo o impacto de suas palavras. "Vocês estão se destruindo por coisas que nem mesmo compreendem." E ali, naquele momento de tensão excruciante, a verdadeira natureza dos relacionamentos começou a se desdobrar. Era uma batalha por identidade, uma acusação sobre escolhas e tragédias passadas. O que surgiu foi mais um elemento distorcido na trama. O desconhecido que havia disparado, o amigo de muitos anos, agora colocava todos em um novo jogo. A história não é sobre como você começou, mas como você acaba. "Tiago!" ele gritou. E isso expandiu a confusão. O que era real? O que aconteceu no passado que ainda reverberava? Ricardo sentiu o mundo girar. A história não era simplesmente sobre o que estava acontecendo ali, mas sobre tudo o que foi deixado para trás. O eco das palavras impregnava o ar.
Um lembrete sombrio que o passado e o presente estavam colidindo em um só local. Uma fragilidade que poderia se desfazer a qualquer momento. O silêncio se instalou novamente, carregado de perguntas não respondidas. A multidão sentia a eletricidade no ar, um pressentimento de que a próxima palavra ou ação seria a última. E a única dúvida persistia: até onde iriam para corrigir um erro e qual seria o preço disso? O silêncio se espalhou como uma nuvem pesada sobre a cena. Mavi, com o corpo de Tiago estirado no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou fixamente para aquele homem que havia surgido como um espectro do passado. A multidão, antes agitada, agora era como uma grande tela de incerteza, as expressões variadas refletindo descrença. O pai delas, que não deveria estar ali, verificava as reações com um ar de quem finalmente tinha a atenção que buscava. Vocês acham que uma simples bala vai mudar o que eu sou? Vocês não entendem nada, ele bradou, desdenhando a gravidade da situação. Mavi se levantou, a dor pulsando em seu peito. Você não pode simplesmente voltar e tentar ser quem você nunca foi. Tiago, ele precisa de ajuda! Ela gritou, mas as palavras flutuavam entre os ecos confusos dos murmúrios da multidão. O desconhecido com a arma ainda tremia, mas agora parecia hesitar. A narrativa, até então clara, estava se tornando um labirinto de verdades e mentiras. Ricardo sentiu um nó na garganta, o pânico subindo em seu peito. Tiago estava no chão, e a dor na expressão de Mavi fazia o ambiente todo doer. O pai deles avançou, os olhos fixos nas filhas. Eu venho aqui para consertar o que está quebrado, ele disse, mas o que soou como uma promessa soou apenas como uma nova traição. Vocês não precisam de mais sangue nessa história. É hora de derrubar o passado, não de revivê-lo. Um murmúrio correu pela multidão, como uma corrente elétrica. Ninguém sabia se deveria acreditar nele. E foi nesse momento que a reviravolta que ninguém esperava aconteceu. Uma figura surgiu correndo pela calçada, sua silhueta se destacando do fundo da cena. Era uma mulher, uma velha amiga de Mavi, Luana, que havia partido há meses. Parem! Parem! Ela gritou, a respiração acelerada. O desespero em seu olhar era contagioso. Luana, o que você está fazendo aqui? Mavi perguntou, confusa, tentando absorver a confusão de sua chegada. Mas Luana não respondeu. Em vez disso, ela puxou algo de dentro da bolsa. Um documento enrolado. É ele! Ele não é quem vocês pensam que é. A revelação pairou no ar. A maioria da multidão estava tão confusa que a tensão era eletricamente palpável. Mavi deu um passo em direção a Luana. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A voz dela era um misto de esperança e desespero. Luana olhou para o pai delas com uma determinação inabalável. A verdade está aqui. Ele não é o seu pai. Ele é outro homem. O verdadeiro desapareceu. O impacto da declaração reverberou em ondas. A multidão explodiu em murmúrios de incredulidade. Mavi mal podia respirar. As palavras de Luana eram como um soco na cara. Tiago, mesmo caído, parecia tão absorto que havia esquecido de sua dor. O homem que estava ali, como figura de autoridade, estava prestes a se desmoronar como um castelo de cartas. Isso não faz sentido! Gritou o pai delas, sua expressão mudando rapidamente de segura para assustada. Mavi olhou para Luana, aguardando mais explicações. Você não sabe. Não há registro dele. O verdadeiro homem que você conheceu
estava envolvido em algo muito mais perigoso, Luana afirmou, a voz ecoando com autoridade. O que você quer dizer com isso? Mavi questionou, a incredulidade tomando conta. Você precisa ouvir. Esse homem pode ser um criminoso, uma invenção, uma sombra do que era, mas não o seu pai. O verdadeiro morreu há anos. Luana pediu atenção, como se cada palavra pudesse mudar o destino de todos ali. E nesse instante, tudo mudou. O que era uma luta temporária entre forçar uma identidade tornou-se um questionamento sobre o que cada um realmente sabia sobre si mesmo. Mavi era uma guerreira, mas agora se sentia perdida, sem saber se a cena que vivenciava era uma cruel realidade ou uma construção de sua própria mente. Ricardo, em meio a essa revelação, percebeu que nunca soube a verdade. E enquanto a multidão estava em estado de choque, a única certeza que ele tinha era que a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Mas ele apenas se perguntava quem era realmente Tiago. O que mais pode vir à tona? Mavi estava ali, ao lado de Tiago, seu irmão caído, a dor estampada em seu rosto como um grito silencioso. Ricardo sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O pânico na multidão era palpável. Gritos, rostos distorcidos e olhares perdidos tornaram-se um mar agitável de confusão. A mulher com a arma, incrédula, olhou para Tiago estirado no chão. A expressão dela oscilava entre choque e horror. "O que eu fiz?" sussurrou, com a voz trêmula, enquanto o instinto básico de sobrevivência começava a se dissipar, substituído por uma culpa esmagadora. Mazi se desesperou, lágrimas escorrendo pelo rosto, misturadas ao suor da pressão que mantinha todos paralisados. "Não, Tiago! Por favor, não!" A dor nas palavras dela cortava como uma faca, e então algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, um homem começou a abrir caminho, com os olhos focados no chão. Mesmo de longe, as feições eram familiares. Mavi franziu a testa, tentando processar aquela imagem, que parecia um fantasma. "Papai!" sussurrou, a voz embargada. Ele chegou mais perto, seu olhar um misto de importância e alucinação. "Estou aqui! Eu voltei para vocês!" A multidão silenciou, seguindo cada movimento dele, como se algo mágico estivesse prestes a acontecer. Mas Mavi estava paralisada, a raiva fervia dentro dela. "Como você se atreve a aparecer agora?" gritou. "Você sumiu! Apenas sumiu!" O homem sorriu, mas ao mesmo tempo seu sorriso parecia feito de mentiras. "Eu nunca deixei você. Eu sempre estive aqui, embora vocês não soubessem." A frase pairou no ar, cada palavra um desafio à lógica. A mulher com a arma também não sabia o que fazer. "Quem é você?" perguntou embaraçada, sem saber se deveria querer conhecê-lo ou temê-lo. E foi nesse momento que o homem ergueu uma mão, revelando um pequeno documento amassado. "Eu sou mais do que seu pai, Mavi. Sou o motivo do que aconteceu aqui." Mavi hesitou. "O que você quer dizer com isso?" "Eu achei que tinha perdido tudo. Você, suas irmãs, a verdade." Ele respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que transparecia em sua voz. "O que o Tiago e você não sabem é que eu estava dentro de um jogo maior." "Um jogo? Que jogo? Você está louco?" Mavi baixou a guarda lentamente.
a incredulidade se transformando em uma mistura enervante de curiosidade e medo. Tiago, ainda no chão, piscou algumas vezes, como se tentasse se levantar. O olhar dele se fixou no pai. O que você quer dizer? O que aconteceu com a nossa mãe? A menção da mãe fez o ar ficar pesado. Mavi sentiu um nó na garganta. Ela estava certa, sobre tudo. Quando decidi sair, pensei que estaria protegendo vocês. Mas a verdade é que eu sou aquele quem tentou detê-la. Não a homens, mas a própria vida dela, que mergulhou numa dívida que não conseguiríamos pagar. A revelação cortou através da multidão como um raio. Olhares se cruzavam, como se outros ouvidos ao redor começassem a ouvir a verdade que estava enterrada há muito. A dívida a quem? Mavi se aproximou, a mão trêmula no ar. O que você fez? Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. A polícia! Eles estão vindo! O pânico retornou e a multidão começou a se dispersar. Ricardo viu rostos apavorados, murmúrios e empurrões enquanto as pessoas corriam em todas as direções. O pai de Mavi, percebendo a crescente tensão, começou a gritar. Vocês não entendem! Precisamos nos unir, ou vamos todos ser pegos. A verdade deve ser revelada. Mas o que ele não sabia é que a verdade tinha um preço e que agora todos eram vulneráveis. Ricardo sentiu um frio na espinha, percebendo que a história estava se desenrolando de maneira completamente diferente. A aparição do pai, a menção à dívida, o estado precário de Tiago. Tudo revelava um novo enredo, um que desafiava tudo o que ele pensava saber. E dentro daquela correria, enquanto todos lutavam por suas vidas, uma mulher gritava da multidão. A verdade não é sobre quem somos, mas quem somos forçados a ser. E essas palavras pairaram no ar como uma bomba pronta para explodir. Neste momento, uma nova questão surgiu. Quem realmente era o pai delas? E que segredos ele estava escondendo que poderiam mudar tudo novamente? O futuro parecia incerto e a única certeza era que o caos estava apenas começando. E nesse instante, a revelação de Luana pairou no ar como um trovão silencioso. As vozes da multidão, que antes murmuravam em confusão, agora estavam embargadas por uma surpresa coletiva. Se aquela verdade sobre o pai era um choque, o que mais viria? O passado tinha suas garras cravadas em cada um deles, e Ricardo, ali parado, se sentia como uma folha seca levada pelo vento. Não é possível! Mavi sussurrou, seu olhar fixo no pai, a raiva e a incredulidade misturadas em seu tom. Você era só uma mentira. Mas antes que ele pudesse se defender, o estrondo de sirenes ecoou ao longe e o pânico se espalhou como um incêndio em um campo seco. A polícia! Gritou alguém da multidão, e os rostos mudaram de confusão para terror em questão de segundos. As pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras, tentando encontrar uma saída para aquela confusão. Tiago estava no chão, a expressão de dor se intensificando. Mavi, em um gesto desesperado, se agachou ao lado dele, segurando sua mão com força. Fica comigo, por favor. Você precisa ficar comigo. O coração dela batia desenfreado, a adrenalina fazendo a visão embaçar. O medo a consumia, sabendo que sua vida estava mudando em um piscar de olhos. E enquanto todo esse caos se desenrolava, um grito cortante reverberou.
Não! Pare! A mulher que havia disparado antes estava agora em completo desespero. Ao ver a polícia se aproximar, sua mão trêmula trouxe à tona o que nunca deveria ter visto a luz do dia. Um segundo disparo. O eco foi como um soco no estômago, e o próprio ar ao redor parecia ficar mais pesado. Não, não, não! Mavi murmurou, olhando horrorizada para Tiago. Mas o que seus olhos captaram a seguir fez seu coração parar. O homem desconhecido que estava antes com a arma estava agora no chão, as palmas abertas. Um grito ecoou da multidão. Ele tá se contorcendo! O que aconteceu? Os policiais chegaram, cercando a cena, mas a confusão só aumentava. Mavi estava em choque, segurando Tiago com uma mão, enquanto a outra apontava para a mulher, incrédula. O que você fez? Ela estava em estado de choque, a realidade sendo despedaçada ao seu redor. Mas o que veio a seguir foi ainda mais devastador. O pai delas, com um olhar frenético, começou a correr em direção à mulher. O que você fez? O que você trouxe de volta? As palavras dele soavam como um aviso, carregadas de um peso que ninguém conseguia entender. Você não percebe? Você não tinha que fazer isso? Era timing errado. E nesse momento, Mavi viu algo que todos ali estavam despreparados para testemunhar. A mulher, com um olhar de desespero e culpa, puxou de dentro da bolsa algo que ficou preso a um fio. Ela não apenas tinha uma arma, mas sim um dispositivo que parecia um detonador. A mente de Mavi disparou. Não! Recuem! Gritou um policial, mas já era tarde demais. A multidão estava em cólicas de pânico e as sirenes soavam intensamente, como um chamado à ação. O tempo parecia se esticar. Cada segundo era uma eternidade. Mavi olhou para Tiago, o medo cravado em seu coração. Que eles não sabiam? O que mais poderiam estar escondendo? E enquanto todos aguardavam o pior, o pai delas virou-se, um olhar sombrio cruzando seu rosto. Aquela dívida traz consequências que vocês não podem imaginar. A escolha agora é de vocês. E ali, no caos daquela noite, com a mão de Tiago escorregando da dela, Mavi sentiu que o verdadeiro terror estava apenas começando. As palavras de seu pai ecoavam entre o alvoroço, assombrando sua mente. Quais segredos estariam a caminho de serem revelados? E qual seria o custo disso tudo? Mavi olhou para o pai, o ódio e a dor misturados em seu olhar. Você não é nada para nós, é um estraga-prazeres, gritou, a voz tremendo. O tumulto ao redor era ensurdecedor. O pai, que tantos anos depois apareceu, parecia pequeno e impotente diante da verdade. Tiago, deitado no chão, lutava para abrir os olhos. Mavi, ele murmurou, agarrando a mão dela com força. O mundo em volta começava a se desfocar, e a imagem de seu irmão, com o rosto pálido, saltou à frente, misturando dor e preocupação. A multidão, em pânico, começou a se agitar ainda mais. As sirenes da polícia se aproximavam como um grito de urgência, cortando o ar carregado de tensão. A mulher com a arma, ainda em estado de choque, observava a cena se desenrolar como um filme. Não, isso não era o que eu queria. Suas palavras se perdiam sob a gritaria. O olhar dela buscou e encontrou de Mavi, e o choque percorria a atmosfera.
Era uma situação sem saída. Ricardo, em um canto da cena, sentiu o peito apertar. Ele queria fazer algo, mas o quê? O passado, agora claro como água, aplicava-se a todos. Mavi, Tiago, o pai e até mesmo aquela mulher que, em busca de um momento de desespero, liberara fúria sem pensar. Ele precisava agir. Vocês têm que entender, ele gritou, a voz rompendo o caos ao redor. Precisamos de uma solução, não de mais violência. Mavi, com lágrimas ardendo na pele, sentiu o calor das palavras dele. Um lampejo de esperança cruzou seus olhos. Nós não podemos deixar isso acabar assim. A determinação ressoava nas palavras, mesmo com a dor dominando seu ser. E assim, no olho do furacão, tudo se transformou. Se vocês me deixarem explicar, disse a mulher, a voz tremendo, levantando as mãos em rendição. Eu posso resolver isso. As palavras a seguir cortaram o ambiente pesado. Eu só queria ajudar. O que eu fiz foi um erro. Causar essa confusão não era o que eu planejava. Mas o que você planejava? O eco da dúvida percorreu as mentes de todos. A tensão ficou palpável, e o que antes parecia insuperável, agora era uma bifurcação de escolhas. O pai de Mavi, cercado de mágoas, olhou para a filha. Diga-me o que preciso fazer. O que aconteceu a seguir foi um feixe de luz em meio à escuridão. Mavi respirou fundo, um misto de dor e esperança preenchendo seu coração. Precisamos de um novo caminho. Um caminho que não envolve isso. E aquelas palavras provocaram um silêncio profundo. O passado podia machucar, mas o futuro estava nas mãos deles. Enquanto a sirene ecoava ao fundo, o policial, cercado pela confusão, aproximou-se com cautela e uma expressão compreensiva. Vamos usar isso a nosso favor. Mavi, se você puder negociar. Ele olhou para o pai dela. Todos nós precisamos de um novo começo, não é? E assim, entre a incerteza e a dor, uma nova batalha pela dignidade começou. Não uma batalha por vingança ou sofrimento, mas uma esfera de união. O olhar de Mavi encontrou o de Tiago, que se levantava com dificuldade, mas decidido. Eles não eram apenas sobreviventes, eram parte de algo maior. E naquele momento, no calor do caos, uma nova história começou a ser contada. E se você quer saber o que acontece a seguir, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos impactantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode acontecer daqui para frente. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não fique de fora dessa história.